Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta. Hoje é 5 de junho de 2019, nós já estamos na metade do ano de 2019. A nossa primeira matéria de hoje será sobre a Rede Globo, que tem comprado uma briga desonesta com o atual governo. Bom, e parece que essa briga não está sendo vantajosa para a emissora. Afinal de contas, ela tem ido contra os interesses da nação brasileira. E é aí aonde, como dizia o meu avô, é aí que a porca torce o rabo. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Não esquece, gente, depois que se inscrever, aperta aí o sininho das notificações para aparecer aquela mensagem assim, ó. Na configuração atual você recebe todas as notificações do canal. Se não aparecer essa, aperta de novo, tá bom? Vamos à matéria. A Rede Globo e o fim de um império. Já vivi para ver muitos castelos empresariais desmoronarem, sobretudo na mídia brasileira e internacional. Os diários associados Tupi, Excelsior, Manchete, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, o Estado, Tribuna da Imprensa. No mundo, vários veículos sumiram, que o diga Kate Rupert Murdoch. Bom, pula aqui. O conglomerado Globo tanto fez, tanto abusou da arrogância e da soberba que perdeu a noção da realidade. Sem respeito e sem leitura do cenário social brasileiro, resolveu enfrentar a soberania brasileira popular, tratando-a como se fôssemos uma massa acéfala. Pagou para ver e se deu mal. Em que pese a sua inegável qualidade técnica, errou a mão, pensando ser hegemônica, ser imbatível, insuperável, indispensável e eterna. Até que um belo dia após o outro, a desconsideração com o senso comum foi percebida e a reação popular veio devagarinho e não parou mais. E a audiência disse não à continuidade da manipulação, da tentativa de direcionar e induzir e manobrar a opinião pública. Os fatos e a velocidade da informação atropelaram o gigantismo. E eis que havemos... Cadê a palavra aqui? Eis que havemos platinado o ópio do povo. Está diante de um encontro histórico com o impossível, um governo parcimonioso na distribuição de verbas publicitárias, de patrocínios via recursos advindos de renúncia fiscal, que fechou as torneiras dos milhões de reais conquistados e esbanjados na moleza que só o dinheiro fácil proporciona, e uma concorrente real chamada CNN Brasil. Se eu não me engano, lembram do William Vac, que fazia o Jornal da Globo à noite, né, que foi demitido lá por causa de uma babaquice? Né, que é pra mim aquilo ali, porque o cara fez aquele comentário. Gente, eu acho que ali ele não foi, não é eu acho que existe racismo e racismo, né? Eu acho que tudo tem limite, né? Ali, aquele ato dele ali, eu não vou dizer que o cara foi racista não. Ali ele fez um comentário, né? O comentário foi pesado, mas eu acho que não seria passivo. Eu faço uma pergunta pra vocês: quem nunca abriu a boca pra dizer um comentário pior do que aquele, né? E a Globo foi lá e chutou o coitado do cara. E o cara é um ótimo repórter, apresentador, que inclusive foi contratado pela CNN, por isso que ela entrou aqui. A CNN contratou ela e contratou aquele Avaristo, como é o nome daquele cara? Eu esqueci, Evaristo, não sei o que lá também, parece que contratou ele também, que fazia o jornal Hoje, né? Bom, que chega chegando. Então o dito popular se consuma. Quanto maior a palmeira, maior o tombo. O desmonte começou com demissões em massa, corte de salário e mudanças radicais na grade de programações. A família Marinho, como imperadores que imaginam ser, tentará seguir no Fausto Silva, né? A ficha ainda não caiu, mas vão arcar com sua pesadíssima cota de responsabilidade no drama em que o país se meteu, com a cumplicidade deles. E os afetados submissos verão que os brasileiros já viram muito antes a entrada acelerada na curva da vida e na frente dos tempos difíceis. Avisados foram. Bom, tá aqui a matéria. Gente, isso aqui tem um vídeo aqui, tá? Não vou passar eles para vocês. Não dá para me passar ele para vocês aqui.
por conta dos direitinhos autorais. Mas você pode entrar aqui, tem análise de um cara aqui muito boa, ele fala, né? Inclusive, eita, não, gente, desculpa, direitos autorais não, esse vídeo aqui eu já postei ele aqui, né? Em outra matéria da Globo. Como ele é repetido dentro dessa mesma matéria, eu não vou passar. Mas para quem não viu ainda, dá uma entradinha na descrição aí, clica no link, você vai ver o vídeo no final da matéria, tá? A Globo, né, ela, todo mundo conhece, é uma emissora muito antiga no Brasil, né, mais de 50 anos de atividade aqui. E é uma emissora que ela tem, ao longo dos anos, ganhado um peso na opinião popular. Né? Haja quem diga que a Globo já ajudou a eleger presidentes, né, a derrubar presidentes no Brasil, né, tipo, o cara, né, enfim. Dizem que o Lula foi eleito porque a Globo fez a propaganda, né, ajudou, enfim. E não deixa de ser uma verdade, né? Porque o que mudou, gente, de antigamente para cá? O YouTube, a internet, o acesso às informações em tempo real. Então a Globo, ela vinha de uma era, né, em que ela dominava as informações. O que ela falava era lei. Você não tinha acesso ao YouTube, você não tinha acesso à internet, você não tinha acesso a nada, né? Você pega em São Paulo, por exemplo, os grandes meios de comunicações jornalísticos de papel, né, e revistas são do Grupo Globo. Então você pega aí Estadão, Época, você pega Veja, né, Editora Abril, tudo isso aí faz parte do Grupo Globo, Folha de São Paulo, tudo faz parte do grupo. Então aí eles dominaram o mercado, né? Era o acesso que você tinha na época. Você não tinha televisão e você tinha acesso ao jornal que você recebia, né? Quantos, né? Aquele rolo de jornal todos os dias na sua casa, né? Então eles dominavam o mercado. E aí eles vinham aos, né? Só que tem um detalhe. Antes, a Globo, ela era mais sensata, ela era mais coerente. No tempo do Roberto Marinho, a Globo, ela tinha ideais diferentes, né? Ela tinha ideais mais ligados a valores morais. Hoje a Globo não tem nada mais de moral. Tudo que era moral na Globo acabou. Você pega as novelas de antigamente e pega as novelas de hoje, cara, é um absurdo o contraste. As novelas de hoje só tem pornografia, sexo, né, beijo homossexual, nada contra os homossexuais, pelo amor de Deus, mas é preciso entender a nossa realidade social, a nossa cultura brasileira, né? Enfim, né, nada contra eles, mais uma vez, pelo contrário, meu vizinho que mora aqui abaixo da minha casa, ele é homossexual, gente finíssima, não tem nada, ele vive a vida dele, eu vivo a minha e a gente se fala, conversa, não tem nada. Mas a nossa cultura, ela vem de um ideal, de uma ideia, né? Aí a Globo começou a trazer tudo isso para dentro das nossas casas, ensinando os nossos filhos a serem traficantes. Você já prestou atenção que ultimamente nas novelas o que mais tem é traficante, bandido, mulher de bandido? Você já prestou atenção? Você pega as novelas ultimamente, o final das novelas é sempre o bem vencendo o mal, é sempre o bandido se dando bem, é sempre a mulher de malandro, né? É briga de facções, é intriga. Você pega a novela, não tem outra coisa, é traição, é casamento que não dá certo, é um que rouba o marido da outra, que rouba o amante da outra, que toma o namorado da outra, que pega de volta o amante que era dela, que depois foi da outra, e da outra passou pro amante da outra, e foi pro raio que o pato ninguém tem. É um nó danado. É ensinando, passar a perna um no outro, sabe? Enganar as pessoas. É isso que... Houve um tempo que a Globo, ela tratava de temas, né? Lembra da novela O Clone? Naquela época ela tratou daquela... foi aquele tempo da Dolly, né? Da ovelhinha. Você vê, ela pegou esse tema aí, fez a novela lá, bacana a novela, não vamos criticar, porque a novela foi bacana em cima disso daí. Era um tema, era um negócio sadio, era um negócio que, né? Era... Enfim, outras e outras novelas, né? Hoje você pega as novelas, até os nomes são sugestidos, ó. Da Cor do Pecado. Poxa, Da Cor do Pecado. Do Outro Lado do Paraíso. Pô, do outro lado do paraíso é o inferno, pô. Não tem essa, né? Não existe. Do outro lado do paraíso não tem. Do outro lado do paraíso é o inferno. Babilônia, a cidade mais promíscua, né? Tirando Sodoma e Gomorra, claro. Mas vamos dizer que, biblicamente, foi uma cidade que representa a promiscuidade, né?
Isso aí você pega Babilônia, isso aí você vai pegando outros e outros nomes, aí você vai ver que tem um sentido meio que, né, sempre subvertivo ali. Não tem mais. Você vê uma programação da Globo, gente. O Zorra Total, eu já comentei em outro vídeo pra vocês aqui, o Zorra Total. É uma sacanagem sem fim. É duplo sentido no mais pesado do duplo sentido. Você vê as piadas, é tudo piada de sacanagem. Você põe o teu filho para assistir aquilo ali, uma criança de 7, 8 anos de idade, né, tirando onda com o homossexualismo, zombando, falando de, né, por que que hoje, o engraçado é que é assim, você vê, o estereótipo que eles criam, né, como eu falei, eu não sou a favor, mas eu vou até fazer uma defesa aqui, o pessoal, você vê o estereótipo que muitas vezes tem em relação ao homossexualismo, você assiste o Zorra Total, os caras transformam o homossexualismo ali, né, como se fosse uma vadiagem, como se fosse tudo promíscuo, né? Aquela coisa. Então você vê que a própria Globo, ela mancha a imagem de certos setores da sociedade. Como eu falei, eu, né, nada contra, não sou, né, enfim. Mas a gente tem que ser realista. E você pega ali, né, ou tinha um programa da Zorra Total, né, que a menina fazia lá, que era um cara que era corno, né, você lembra? Ela saía quando ela chegava, o cara tava lá preocupado, aí cadê ela, e aí ela contava uma história mirabolante, que tava com não sei quem, não sei, e aí tal, no fim das contas era uma traição, aí no final ela falava, contornei, como quem diz, né, a pilantragem dá certo. Quer dizer, ensinando o quê? Dizendo, ó, pode trair, pode botar chifre. Só você ser malandro que tá tudo certo. Né? É isso. Você pega as programações mais antigas, como por exemplo os Trapalhões. Cara, tinha duplo sentido? Tinha, mas era sadio, poxa. Era uma coisa que você ria, não era nem pelo duplo sentido, e sim pela ideia ali, né, a palhaçada. Hoje você ouve o duplo sentido na novela, você já imagina logo sacanagem, já vê na sua mente sacanagem. Naquele tempo não, você ouvia o duplo sentido, você sabia que era duplo, mas você levava para o lado da brincadeira. Né? Então é isso que você pega, por exemplo, de manhã você tinha antes TV Globinho, TV Colosso, quando aqueles outros lá, os bananas de pijama, outros negócios. Você tinha um monte de, né, teve o tempo da Xuxa, né, teve outras programações de criança. A Globo por anos e anos a fio. Uma programação para criança de manhã. Pergunto para vocês, cadê a programação de crianças de manhã? Não tem mais. Colocaram lá o programa da Ana Maria Braga. Não acho o programa dela ruim, que é um programa de culinária, é bacana, legal, beleza. Aí depois colocaram a Fátima Bernardes com temas polêmicos. E só pendendo. Outro dia foram lá, a menina falar lá de Jesus, lá de Deus, lá de Adão e Eva, da criação, do homem e mulher. Deu até um rolo. Teve uma senhorinha lá que foi afrontada até por uma pessoa do auditório. Gente, olha que ponto chegou. Antigamente, no tempo do Roberto Marinho, se um cara fizesse um negócio, se uma pessoa do auditório afrontasse o convidado, o cara era retirado na hora, porque se respeitava os princípios do convidado. Hoje não, hoje você é convidado para ir numa rede de televisão para servir de chacota, de zombaria, né? É complicado isso. Olha, você vê como é que é a situação. Então a Globo, infelizmente, ela comprou uma briga com o povo brasileiro agora, porque ela achando que detinha ainda esse poder, ela achando que controlava ainda essa coisa do não, o que a gente põe nas novelas, o que a gente põe no jornal, o povo engole. Ela achando isso, o que ela fez? Ela foi lá e contra o governo brasileiro, contra o Moro, o Bolsonaro. E foi aí onde ela caiu do cavalo, porque o povo com acesso à internet, o povo com acesso às redes sociais, não baixaram a cabeça. O que o povo fez? Conhecimento da verdade. Nós tivemos fatos aí que a Globo foi contra o Bolsonaro, colocou 6, 7 deputados falando mal do Bolsonaro, 2 falando bem do Bolsonaro. Gente, isso não é jornalismo. Sabe, quando o Bolsonaro foi lá ser entrevistado lá pela Globo na época das eleições, assiste lá, gente, a Globo foi um massacre. Você não vê, você pega aquela Renata, né, que foi apresentadora, junto com o William Bonner. Teve até uma hora que o Bonner até riu de uma cortada que o Bolsonaro deu quando ele falou na questão do salário, né?
que aí na hora o Bolsonaro foi bem direto, ó, você ganha menos que ele. E aí ela bateu no peito, porque não sei o quê. Até o Pony riu, gente, nessa hora, achei, tá lá pra todo mundo ver. Quer dizer, e ela junto com o William Bonner pegaram pesado em cima do Bolsonaro, porque a ideia ali não era entrevistar o cara, era massacrar o cara. Fugiu dos ideais. Antigamente, um candidato ia a uma rede de televisão, ele não ia lá para ser criticado, ele não ia ser... Não, qual o seu plano de governo? Quais os seus projetos? Quais seus... O que você... Ó, isso aqui tá assim, o que você tem para fazer? O que você não, o que você vai fazer em relação a isso? Não, agora não. Não é porque corrupção não sei o quê, tenta atribuir o erro de um, trazer para cá. É como se fosse... Vocês entenderam? É isso que a Globo se transformou. Um marketing de palanque do PT. Aí você fala, não, mas o Paulo Pimenta disse esses dias que era contra a Globo. Gente, isso é uma jogadinha, é óbvio. Como é que o Paulo Pimenta chega na televisão, na internet, junto com o Lindenberg Farinha, e fala que só inimigos da Globo, mas a Globo está sentando o pau em Bolsonaro o tempo inteiro? Fala pra mim. Não tem como. Pegamos você pega nas eleições, passava 10 propagandas do Haddad, passava 6 do Bolsonaro. E se você observava, geralmente as propagandas do Haddad que passavam eram propagandas, né, favorecendo o cara. As propagandas do Bolsonaro eram aquelas coisas assim, né? E o cara com 8 segundos na propaganda eleitoral. Então você vê, né, como é que funciona o sistema Globo. Passível de dominar a sociedade. Só que o povo acordou. O povo acordou e está dando a sua resposta. Desde que as novelas perderam, né, o seu charme, começaram a partir para sacanagem, né, a última que foi, pelo amor de Deus, foi aquela lá da menina que queria ser menino, era menino que queria ser menina, uma coisa desse tipo lá de uma cirurgia lá, e aquela choradeira, aquele negócio tudo, para induzir você, pai de família que tem um pensamento de direito, a aceitar essas coisas. A aceitar essas coisas. Mudar a ideologia do a nossa natureza. Você vê a que ponto? Então essas coisas foram abrindo os olhos do povo brasileiro. A gente foi ficando ligado. Muita gente hoje, como eu, não assiste mais Globo. Jornal Nacional eu não assisto mais. O Fantástico, antigamente eu chegava da igreja, eu ia assistir o Fantástico, gente, não assisto mais. Porque não tem mais nada que preste. Não tem mais credibilidade. Há anos atrás eu assisti o Faustão, um programa legal, divertido de domingo. Hoje eu não assisto mais. Acabou. Gostava da sessão da tarde, não assisto mais. Você vê que a programação da Globo, ela desandou toda. Ela perdeu o formato dela. Você tinha na programação da Globo de manhã para crianças. À tarde você tinha uma programação mais light, com novela, né? Vale a pena ver de novo. Com 2 sessões de filme, era a sessão da tarde, a sessão da tarde, tinha uma sessão especial, que eu esqueci o nome agora, né? Depois vinha aquela porcaria daquela Malhação, que é outro programa que só ensina os filhos a serem rebeldes. Eu lembro da primeira Malhação, foi em 1900, não sei se foi 94, não tenho certeza agora, da primeira Malhação, o primeiro tema dela foi sobre a questão da virgindade. Tratando a virgindade como se fosse um tabu. Meu Deus do céu, não pode ser virgem. Eu lembro até o nome do cara lá, Hércules, é o nome do cara lá que era virgem lá. E tudo querendo tirar a virgindade do cara, porque tinha que tirar a virgindade do cara, porque não pode ser virgem. Quer dizer, olha só, gente, os ensinamentos. E depois, aí nós já tivemos rebeldia com pais, filhos que... E por aí vai, nem vou entrar... Né? Isso, quer dizer, é isso que a Globo se tornou, uma manipuladora de massas. Na época da ditadura militar, na época do Roberto Marinho, as coisas eram diferentes. As novelas não valorizavam a traição, não valorizavam a criminalidade, né? Não valorizavam essas coisas. Sempre quando a novela terminava, os mocinhos se davam bem e os pilantras se davam mal. Hoje não. Hoje você assiste a novela, quando chega no final, chega às vezes dá até decepção, que você fala, pô, mano, eu pensei que esse cara ia ser preso. Não, o cara se dá bem. Já tem gente até torcendo pelo vilão. Pra você ver como... Tem gente que já tá até torcendo pro vilão se dar bem em cima do mocinho. Vocês entendem isso? Então a Globo, ela tá decaindo, gente. Ela tá decadente, ela tá falindo, ela tá indo pro buraco. Né? Você pega
a Excelsior, a Tupi, a Rede Manchete, por exemplo, era uma que vivia do governo. Quando ela perdeu a mamada do governo, foi de água abaixo. Mas tá aí, gente, Canal Brasil Notícias, comentando um pouquinho da situação da Globo, né? Fui, um abraço, gente.